Boa noite, telespectadores. O nosso bate-papo hoje é, mais uma vez, com o Dr. Pedro Pablo Komlos, que é médico angiologista, cirurgião vascular e que está conosco aqui para trazer as informações, especialmente sobre as tão comentadas e reclamadas varizes. Então, ele sempre tem novidades para a gente e a gente sempre vem aqui saber, não é, doutor Pablo, o que temos aí. Tudo bem? Tudo bem, Eliane, um prazer muito grande estar aqui contigo. Boa noite para os teus telespectadores e vamos falar de novo sobre varizes. O verão chegando, as pessoas se preocupando com a aparência, com a praia. E realmente hoje em dia é muito simples de se tratar a varizes, é muito simples de se livrar desta deformidade estética tão grande. Além do que pode se tornar um problema de agravamento da saúde. Então acho que deve ser tratado. Então uma oportunidade como essa que tu estás colocando no ar para todos que têm interesse no assunto é muito interessante. Sempre, né? E as pessoas que ainda não se preocupam muitas vezes com as varizes, talvez devam saber mais sobre, estas informações que traremos, porque elas podem sim trazer complicações aí até graves. Mas, doutor Pablo, a outra vez que nós estivemos aqui, eu não tinha visto esse brinquedinho novo aí que tu tens. O que é isso aqui? Isso aqui é um aparelho muito interessante. Todos conhecem hoje o aparelho de ultrassom, que é um enorme aparelho com um monitor de televisão, enfim. Faz as ecografias. Faz as ecografias. Isso é um aparelho de ecografia. Exatamente igual, só que ao invés de ter um monitor de TV, transmite a imagem para o celular ou para um iPad. Então nós podemos fazer as mesmas ecografias, fotografar, medir, enfim, ver os problemas no detalhe com esse simples aparelho, que é um scanner manual, portátil, com transmissão por Bluetooth, por transmissão sem fio. É muito interessante. É uma novidade que está tomando conta do país. Talvez não tenha a profundidade de um aparelho de tamanho tradicional, mas é muito útil no tratamento do dia a dia. Ele é especialmente importante no tratamento muito interessante que nós fazemos hoje em dia, que é o tratamento de varizes maiores com espuma. Então, com esse aparelho, nós podemos ver aonde é que nós temos que fazer a injeção e ver o resultado imediato da espuma. Então, é um ganho interessante para a especialidade. Olha, gente, super prático, não só para a especialidade, mas para o paciente que já resolve no próprio consultório, ali, olha, estamos vendo isso, tem que fazer tal coisa, já dá o diagnóstico, já é possível, fazer o tratamento, muito prático mesmo. Eu creio, na maioria das vezes, a não ser aquelas que têm que partir para uma cirurgia realmente de varizes, não é? Aí o escaneamento, vamos dizer, tem que ser mais detalhado. E com este aparelho, evidentemente, é mais demorado, é mais difícil. Mas, enfim, no dia a dia é um grande avanço para as pessoas, para os pacientes que nos procuram. Então, mas realmente, eu comentei há pouco sobre o uso desse aparelho na espuma. A espuma é uma coisa que as pessoas se perguntam muito ansiosas, o que é afinal a espuma? A espuma, na verdade, é assim, todos já ouviram falar em secar varizes. As injeções para secar varizes, a escleroterapia, é usada em veias menores e se consegue que elas desapareçam. Se não são bem informadas, as pessoas acham que as varizes voltam, na verdade elas não voltam. É que pelo tipo de doença crônica aparecem outras. Mas, para veias grossas, a injeção habitual não funciona. Então, se inventou o fabrico de uma espuma, que é um líquido transformado em espuma, como se fosse uma espuma de barbear, que injetada dentro dessas veias maiores, faz essas veias desaparecer. E assim, muitas vezes, se pode evitar uma cirurgia
usando essa espuma e fechando essas veias. E em situações onde as pessoas, por exemplo, têm uma ferida na perna, todos já ouviram falar, a Eliane, tu conheces bem, a úlcera varicosa. Então, a úlcera varicosa é dependente de veias doentes. Então, a gente injeta espuma para dentro dessas veias doentes que estão mantendo a úlcera aberta e ela fecha, como por milagre, em poucas semanas, uma úlcera que está aberta há vários anos. Então a espuma veio para ficar como um ganho muito importante para a especialidade, evitando procedimentos maiores. É muito interessante. Claro que tem que ser estudado caso a caso, porque, sob o ponto de vista estético, eventualmente não é tão proveitoso quanto uma cirurgia. Mas em situações onde não é a estética o foco, a espuma é formidável. Na verdade, a espuma é mais ou menos assim. A gente tem aqui de um lado o líquido e ao fazer esse movimento a gente fabrica uma espuma, uma verdadeira espuma de barbear. E essa espuma se torna muito agressiva para essas veias maiores e elas desaparecem. Ou então mesmo em casos de malformação, pessoas que nascem com defeito nas veias. Hoje eu fiz num menino que eu trato desde bebê, esperando a época adequada para fazer a aplicação de espuma para melhorar esse processo dele. Então são as coisas que a gente vai progredindo, que a especialidade vai progredindo para trazer vantagens para os pacientes. É verdade. Claro que os resultados estéticos, a maioria das vezes, são buscados, porém, tem pessoas que, em primeiro lugar, o que menos estão preocupadas é com a estética, né? Devido a problemas como dor, úlceras varicosas e outros riscos. E que também, por outro lado, podem ter um risco maior em se submeter, ou não tem condições, né, de se submeter a uma cirurgia, anestesia. Então, a espuma seria uma boa solução. Perfeito, essa é a ideia, é muito interessante, muito bem colocado isso, Eliane. A espuma é extremamente útil nessas situações. Quando é uma pessoa mais jovem, que busca a estética, tem varizes grandes, estão muito deformantes. Então, uma cirurgia feita nos moldes estéticos traz muita vantagem. Pode ser feito também com laser, com a ajuda do laser. O laser funcionaria para as veias safenas, quando doentes. Em vez de tirá-las, a gente fecha essa veia safena e tira as outras colaterais. Mas, na verdade, isto é uma forma de massificar o tratamento. Eu ainda prefiro um método artesanal individual, fazer a seleção da técnica dirigida para aquele paciente e fazer a coisa manualmente para que fique à perfeição. E também retardando ao máximo a possibilidade de aparecerem novas varizes pela existência da doença crônica. Verdade, a gente vê muitas pessoas assim direto, é tudo laser, não é? Mas isso realmente impossibilita muitas vezes de fazer algo personalizado, né? Porque cada pessoa é única, tem suas diferenças, não é? E com isso, logicamente, não é as suas necessidades. Bem, doutor Pablo, eu tenho ainda uma porção de perguntinhas aqui para ti, que muitos pacientes nos fazem, não é? Quando a gente encaminha eles para um vascular, né? Eles já nos fazem várias perguntas, né? Então, vamos perguntar aqui também. Já voltamos aí com você no nosso Viver Bem. Viver Bem. Estamos de volta e continuamos a conversar com o Dr. Pedro Pablo Komlos, que é médico angiologista, cirurgião vascular, que nos falava aí no primeiro bloco sobre a questão das varizes e algumas peculiaridades aí. Mas a gente tem muitas mais perguntas, Dr. Pablo, especialmente aquelas que o paciente pergunta
para o clínico mesmo, antes de ir, né, até o vascular, quando a gente indica, vê que tem as varizes, né, e indica. E uma das perguntas que hoje mesmo me fizeram, e que de uma forma já respondeste aí, né, mas perguntam assim, eu já operei varizes e voltou tudo de novo, minhas pernas estão inchadas, estou cheia de varizes, né? Então, por que isso acontece, doutor Pablo? Eliane, é curioso que ainda hoje, com toda a literatura disponível no Google e em outros aplicativos também, seja tão difícil para as pessoas, para o leigo, entender realmente o funcionamento disso tudo. Então, assim, vamos começar do início. O que são as varizes? As varizes são veias inúteis e desnecessárias que se dilataram. E ao se dilatar elas passam a ser chamadas de varizes. Por exemplo, você já se perguntou por que as varizes costumam ser tortuosas? A explicação é extremamente simples, porque ela cresceu, se estendeu e não cabe mais no espaço que ela fazia parte, então ela se serpenteia para caber. Muito bem. Então, a causa original disto é genética. É um defeito genético onde a pessoa herda veias com pouca borracha e submetidas às pressões da vida, elas se dilatam e se tornam varicosas. Aproveito nesse momento para explicar os grandes tabus, né? Salto alto causa varizes? Claro que não. O salto alto, graças a Deus, porque é um elemento super elegante para a mulher, o salto alto fortifica a barriga da perna, a panturrilha, que é o coração das pernas, se fizer alguma coisa, faz prevenção de varizes. Roupa apertada causa varizes, depilação a cera causa varizes, atividade física, nada causa varizes. As varizes são genéticas e hormonais. A pessoa nasce com a tendência a ter varizes e produz hormônios. Por isso as mulheres têm mais varizes do que os homens, porque as mulheres têm flutuações hormonais a vida inteira, até a menopausa. Então, com isso as varizes vão surgindo. Muito bem. Sendo assim, eu posso tratá-las da melhor maneira possível, deixar as pernas completamente limpas, sem nenhuma veia aparecendo, mas a genética permanece. Então a chance que apareçam outras varizes é grande, que apareçam com o tempo. Mas aí vem o raciocínio correto. Se eu não tratar, eu terei as que eu tenho hoje e as que vão aparecer depois. E eu nunca ficarei satisfeita. Então, o ideal é tratar a cada momento quando as varizes aparecem, para que a gente possa passar a maior parte do tempo, a maior parte da vida, satisfeita com as suas pernas sem varizes. A mulher, que é a paciente mais frequente, ela é muito crítica e ela se olha e ela própria se condena. Os outros não têm nada a ver com isso. Porque eu tenho vergonha de mostrar. Não, não é isso. Na verdade, a questão é pessoal. Lembrem-se que quando a gente tem varizes, a gente se enxerga o dia inteiro, na hora do banho, na hora da atividade física, enfim, em qualquer momento. E as mulheres não aceitam isso realmente. Por sorte, porque elas cuidam da vida de todo mundo que está ao redor delas com o mesmo carinho. Então elas procuram atenção, elas procuram tratar para passar a maior parte da vida se sentindo felizes consigo mesmo, com autoestima em alto nível. Olha, é verdade, isso é importante, né? Porque as pessoas têm essa ideia, né? E, na verdade, as que foram retiradas, secadas ou por cirurgia, essas não existem mais, mas a gente tem centenas de outros vasinhos que vão adoecendo, então não são as mesmas que voltam, não. E, doutor Pablo, mas assim, outra coisa, né, que não é só a estética, mas quais são os principais riscos das varizes não tratadas? Muito bem, então vamos começar pelas varizes pequenininhas, que elas podem causar desconforto, podem incomodar e podem, num estágio mais avançado, sofrer um processo chamado varicorragia. O que é isso? Elas se aproximam tanto da superfície da pele que a parede da veia acaba sendo a parede da pele.
E aí uma simples coçada ela pode arrebentar e sangrar. Não é perigoso, não é letal, mas é desagradável, é muito desagradável. É muito assustador porque o sangue, mesmo em pequena quantidade, ele é muito intenso, ele é muito concentrado e causa uma sensação pavorosa de morte iminente quando na realidade isso não existe. É um sangramento que pode ser facilmente controlado. Isso são as varizes pequenininhas. Como é que se controla? Eu já vou explicar para vocês. Simplesmente sangrou uma veia varicosa, não se assuste. Deite no chão do supermercado e põe a perna em cima da gôndola. Aonde estiver, só isso. Levanta a perna, aonde estiver, o sangramento para imediatamente. Aperta com o dedo até parar e aí põe um algodãozinho apertado em cima e está resolvido. Não precisa ir para pronto-socorro, costurar, nem absolutamente nada. Mas é muito desagradável e pode ser causado por essas pequenas varizes, que com o tratamento simples de escleroterapia resolve-se o problema. Em relação às varizes mais grossas, eu acho que isso fundamentalmente que a doutora Eliane está perguntando, essas varizes mais grossas já têm uma conotação mais perigosa, mais grave. Não é o comum, mas o grande risco é que elas sofrerem uma trombose, um entupimento, o sangue coagula dentro delas e esse sangue coagulado pode caminhar pelo organismo e acabar no pulmão, gerando o que se chama de embolia pulmonar. E aí sim é uma situação muito grave, muito arriscada. Não existe uma prevenção definitiva para isso, mas a grande prevenção é tratar essas varizes enquanto elas são só varicosas, só a doença varicosa, não tem outra doença associada. Isso é muito importante também em longas viagens aéreas, por exemplo. A pessoa tem varizes, ela tem uma chance muito grande de ter uma trombose e aí fazer uma embolia pulmonar silenciosa durante o voo, que é uma coisa muito desagradável, muito ruim, vocês já ouviram falar, todos já leram, isso acontece de tempos em tempos. Por sorte é raro, mas pode acontecer. O que se faz? Tem varizes, vai viajar, usa meias elásticas, que é a grande prevenção das complicações das varizes. Então, eu acho que isso é uma dica interessante, né? Enquanto não trata, enquanto não pode. Mas o tratamento definitivo é a cirurgia de varizes, né? É a eliminação dessas varizes grossas ou o uso de espuma. Vamos imaginar pessoas muito mais velhas realmente, que já têm dificuldades para enfrentar uma cirurgia, uma anestesia. Para essas pessoas, a espuma é uma prevenção maravilhosa, que pode ser feita aqui no consultório, sem repouso, sem cuidado, sem nada. Então, são alternativas, esses são os riscos. E, além disso, as varizes grossas podem gerar o aparecimento do que nós falávamos antes, da úlcera varicosa, que o tratamento é muito mais difícil do que a prevenção. Que a prevenção é simplesmente o tratamento das varizes que podem gerar essas úlceras. Isso é importante, doutor Pablo, porque as pessoas não resolvem, às vezes, o problema, né, central, que é a questão das varizes, e ficam tentando usar pomadas, antibióticos, fazendo curativos a vida toda, e aquela úlcera varicosa vai aumentando, se não tratar a varize, se não eliminar essa veia doente, não vai curar essa úlcera, não é? Pois é, mas sabe, com a evolução da medicina e com a história de trabalho bem feito, de resultados bons numa mesma comunidade, o que vai acontecendo é que o pavor, o medo de se submeter a alguma coisa vai diminuindo. Eu lembro há anos, quando eu comecei aqui, falava em cirurgia, as pessoas tinham muito medo, não sabiam a anestesia, a cirurgia, a recuperação. Hoje já é uma coisa muito natural. Vamos operar? Vamos operar, mas e aí não precisa nada, não tem repouso, não tem cuidado. Então, acho que melhorou, a população melhorou nessa questão do medo, de evitar fazer as coisas por medo e evitar fazer a verdadeira prevenção. Todos querem saber como é que se pode evitar doenças. Pois muito bem, na insuficiência venosa crônica, que é a presença de varizes, a prevenção é muito simples, tratá-las precocemente.
Então, gente, quanto antes melhor. Não espere elas ficarem mais feias, calibrosas, né? Para daí tratar, né? Fazer um tratamento cirúrgico. E conforme a gente viu aí, eu creio que a maior parte aí talvez seja possível fazer no próprio consultório, não é? As mais superficiais, as intermediárias, não é? Também com a espuma. Maravilhoso, doutor Pablo. Bem, o senhor sempre tem dicas maravilhosas para a gente aqui, não é? E relembrando a necessidade, né, de se cuidar precocemente de qualquer coisa que não estiver bom em nosso organismo. E as varizes, né, são uma destas patologias aí que quanto antes, repetindo, né, que o Dr. Pablo disse, quanto antes melhor. Bem, Dr. Pablo, então muito obrigada pela sua presença novamente conosco aí. Sei que andas aí em todos os congressos, jornadas no Brasil, no exterior, é uma correria, mas de vez em quando a gente pesca ele aqui, né, para bater um papo com a gente. Muito obrigada. Muito obrigado, Eliane. É um prazer muito grande estar contigo e tentar esclarecer um pouquinho das dúvidas que as pessoas possam ter a respeito disso. Então, está aí para você. E a gente volta amanhã com o nosso Viver Bem. Até lá. Viver Bem.